Paz do Senhor para os irmãos. Paz do Senhor para os irmãos. Para mim é uma alegria sempre poder retornar aqui a essa igreja que já é minha casa também. Que Deus abençoe de forma sobrenatural e abundante o pastor Alessandro, todo o corpo pastoral de ministros dessa igreja. Deus abençoe os irmãos, muito em nome de Jesus. Deus abençoe você que veio essa noite. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma direção para o seu coração, tem um livramento para você e tem uma vitória para a sua vida também. Abra a sua Bíblia se você a trouxe. Se você puder ficar de pé para nós destacarmos esse momento, fique de pé e abra a sua Bíblia no Evangelho por João, capítulo 9. Se você tem pelo menos o celular, acesse a Bíblia aí no celular, aonde você puder, para você acompanhar esse texto, que é um texto muito bonito, né? A Bíblia já foi, as palavras já foram em pedra, já foram as palavras de Deus escritas em couro de animal, já foram escritas em madeira, já foram escritas e são em papel, e agora é na versão digital. É incontornável o avanço tecnológico, e se você puder acessar, se você trouxe Bíblia, é bom você ter sempre um exemplar contigo. E os dois melhores barulhos na igreja, glória a Deus, e esse barulho de Bíblia sendo desfolhada é um barulho muito bom. Evangelho por João, capítulo 9, para a nossa reflexão. Capítulo 9, verso 1 diz assim: E passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu e disse: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra. Tendo dito isto, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluia, glória a Deus. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus, pode se assentar. Glória a Deus. O texto sagrado que está em voga, em destaque nessa oportunidade, esse texto que está no Evangelho por João, no capítulo de número 9, é um texto que nos fala a respeito de um dos milagres mais extraordinários do Senhor Jesus. O contexto era um contexto de saída do templo. Se você estiver com a Bíblia aberta ainda, é bom você nunca fechar quando alguém estiver pregando, para você consultar o que está sendo falado. O verso anterior ao capítulo 9, que é o verso 59, o versículo 59 do capítulo 8, mostra para nós um panorama do contexto imediato do texto de João 9. E o panorama é esse: então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou do templo. O contexto do capítulo 8 é um contexto onde Jesus estava dentro do templo, e no templo ele começou a ensinar, no templo ele começou a pregar, no templo ele começou a falar o evangelho, e os judeus mais religiosos começaram a resistir. E conforme Jesus ia falando, eles iam resistindo, e eles se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo foi o que se retirou após Jesus ser mais enfático nas suas palavras, e o segundo grupo foi o grupo que quis debater com Jesus. Esse grupo argumentava dizendo: nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus dizia: não, vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, de verdade, se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviriam a minha palavra, porque quem é de Deus me ouve, quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aí eles argumentaram e disseram: nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos. E Jesus disse para eles: se pelo Filho vos libertardes, verdadeiramente sereis livres. Em um outro momento para eles Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
e os ânimos vão ficando cada vez mais acirrados dos judeus religiosos que querem tentar calar Jesus de alguma maneira. E aí, no campo da argumentação, eles não conseguem silenciar Jesus. No campo das palavras, eles não conseguem vencer Jesus. Chega um momento em que Jesus diz assim: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me ouviriam, porque Abraão desejou ver o meu dia, e viu, e se alegrou. Aí eles começam a dizer: o senhor está com um problema, porque o senhor não tem nem 40 anos, e como assim Abraão viu o seu dia? O senhor conhece Abraão por acaso? Aí Jesus libera uma palavra que deixa os religiosos irados, quando ele diz assim: em verdade vos digo, que ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Quando Jesus dissesse eu sou num tom divino, os religiosos ficam irados, e eles pegam pedras e vão para cima de Jesus para agredir Jesus, para bater em Jesus, para expulsar Jesus dali. Entretanto, o texto diz que Jesus vai passando pelo meio deles, e Jesus se retira do templo. E esse, na minha modesta opinião, é um dos textos mais tristes do Novo Testamento, que mostra para a gente Jesus saindo do templo. Eu tenho aprendido uma coisa sobre Jesus: Jesus até entra em um lugar que há alguma resistência a Ele, porque Ele transforma essa resistência. Agora, Jesus não permanece por muito tempo onde Ele não é honrado. Jesus não permanece por muito tempo onde Ele não é glorificado. Jesus não permanece por muito tempo onde a honra não é para Ele, onde a glória não é para Ele, onde o louvor não é para Ele. Sabe por que Jesus entrou e permaneceu aqui? Porque tudo aqui é para Ele. Aleluia, a glória é para Ele, o louvor é para Ele, a palavra é a palavra dEle, você é dEle, eu sou dEle. Nós estamos aqui cumprindo aquilo que Paulo disse: porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas, glória pois ao nome dEle. Aleluia. Então Jesus se retira do templo quando percebe que o ambiente é hostil, e seria prudente da nossa parte se a gente imitasse Jesus nisso, se a gente aprendesse a se retirar de ambientes que são hostis a nós, porque infelizmente tem gente que é viciada em pessoas que o maltratam. Que nessa noite você saia daqui liberto em nome de Jesus. Tenha prazer de estar perto de pessoas que te colocam para cima. Tenha prazer de estar perto de pessoas que te dizem palavras de Deus. Tenha prazer de estar perto de pessoas que edificam a tua vida, a tua alma, a tua autoestima. Sabe, tem gente que é viciada em pessoas que o agridem. Tem uma síndrome que os psicólogos chamam de síndrome de Estocolmo, que é quando o sequestrado ou a sequestrada se apaixona pelo sequestrador. Que Deus te liberte essa noite. Deus tem mais para a tua vida em nome de Jesus. E aí Jesus se retira do templo, e nisso que ele está se retirando do templo, ele vê um homem. Preste atenção em mim. O texto diz que ele viu um homem que era cego de nascença. Olha o que diz o verso 1 do capítulo 9. E passando Jesus viu um homem cego de nascença. Duas informações são dadas a nós aqui. A primeira é que o homem não podia ver porque ele era um cego de nascença. A segunda é que Jesus podia ver. Então perceba como há um contraste interessante. Esse homem tem uma deficiência, e por causa desta deficiência ele não pode enxergar. Mas é maravilhoso porque Jesus não tem deficiência nenhuma, e Jesus pode o que ele não pode. Isso é especial, irmãos, porque eu me vi nesse homem aqui de João 9:1, porque eu honestamente eu não tenho a deficiência que ele tinha, a visual, mas eu tenho outras limitações, eu tenho outras dificuldades, eu tenho outras deficiências em outras áreas da minha vida. Mas o que me acalma é saber que, embora eu tenha deficiências e limitações, o meu Deus não tem limitação nenhuma. Aleluia, glória a Deus. E eu vim aqui dizer para você essa noite: o que você não pode, Jesus pode. Aonde a sua mão não alcança por causa das suas limitações, por causa das suas dificuldades, a mão do Deus Todo-Poderoso pode alcançar por você, em nome de Jesus. Então isso tem que encher o teu coração de esperança. Isaías 43:13 diz assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, diz o Senhor, quem me impedirá? Aleluia. Então você tem limitações, como eu também tenho, mas é interessante a maneira que Jesus para e olha para ele. E a cena basicamente é essa. Eu fiz questão de pregar hoje sem um pedestal, para que você entenda melhor essa passagem. Jesus está andando, de repente ele para e olha para o cego.
Quando Jesus para e olha para o cego, era como se Jesus estivesse saindo do templo e um grupo ao redor dele, e o grupo todo vai olhar para o mesmo lugar, para onde Jesus está olhando, que é, naquele momento, o cego. Entretanto, quando os homens olham para o cego, eles têm uma visão do cego ao olhar o cego. Quando eles olham para o cego, eles têm um pensamento, uma conclusão e uma maneira de tratar as problemáticas da vida do cego. Perceba no verso 2 que eles dizem assim: os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou para que este nascesse cego? Ele ou os seus pais? Preste atenção nisso, porque eles veem aquele homem cego, identificam o problema, identificam a dificuldade, e eles vão tentar tratar o problema de duas maneiras. Quantas maneiras? Toda a igreja, quantas maneiras? Que são as duas maneiras que até hoje a gente tenta resolver muitos problemas na nossa vida, e na maioria das vezes essas maneiras são furadas. A primeira maneira que eu percebo que eles estão querendo resolver o problema do cego, preste atenção nisso, é que eles olharam para o cego e imediatamente eles falaram para Jesus: quem pecou lá atrás para que esse nascesse cego? A primeira percepção que eu tenho aqui é que eles querem trazer algo do passado do cego, desenterrar o passado do cego, para lançar no presente do cego, a fim de resolver o problema do cego. E essa é uma característica comum a quase todos nós. Com frequência a gente tenta resolver problemas do presente, desenterrando coisas do nosso passado e lançando no presente. As ciências de psicologia humana com frequência trabalham assim. A psicologia freudiana trabalha assim. Quando você vai a um analista, você se assenta e ele te diz assim: me conta a tua história até chegar aqui, ou seja, traz o teu passado para o presente. E tem muita gente vivendo uma vida assim, trazendo o passado para o presente. E isso, irmão, gera um transtorno muito grande, muito mais do que resolve problemas, porque com frequência a gente traz o passado para o presente e a gente lembra aquilo que a gente fez que não deveria ter feito, a gente lembra aquilo que a gente não fez que era para ter feito. Isso vai gerando em nós um peso terrível. Mas eu vim dizer para você essa noite que o Evangelho não trabalha com estas categorias humanas trazendo o passado para o presente. O Evangelho trabalha trazendo o futuro para o seu presente. O apóstolo Paulo disse assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vim dizer para alguém essa noite: deixa o passado no passado. O passado é um ótimo professor, mas é um péssimo senhor. O único que pode ser senhor da tua vida é Jesus. Deixa o passado no passado, irmão. Aleluia. Preste atenção em mim, deixa o passado no passado, já foi. Para com isso, irmão. Há um tempo atrás eu fui chamado por uma pessoa para ir num culto fúnebre, no enterro. E eu tive uma experiência ali que eu constatei uma frase que a gente conhece na íntegra. Eu não sei se você já ouviu essa frase: depois que morre todo mundo vira santo. Eu constatei nesse funeral isso. Uma pessoa me chamou para ir nesse funeral, e era um funeral de uma pessoa muito complicada. Para você ter noção das coisas, irmão, quando a gente chegou na porta do cemitério, foi descoberto que o camarada que tinha falecido e estava sendo enterrado tinha 3 mulheres simultaneamente, e era feio pra caramba ele também, irmão. Eu não sei como ele conseguiu, mas preste atenção aqui em mim, em nome de Jesus. Pensa num cara difícil, cheque sem fundo, um monte de enrolada, meu Deus. Pensa. Aí eu estou acompanhando aquela cena. Foram lá, levaram o caixão, deitaram o caixão no túmulo, lançaram a terra por cima, e um pastor fez uma rápida preleção e fez uma oração por aqueles que estavam ali, e encerrou. E eu lembro que as pessoas começaram a falar coisas do falecido, só coisas boas, e uma pessoa falou, outra pessoa falou, outra pessoa falou, outra pessoa falou. Ele era enrolado, mas ele era generoso. Mas com o dinheiro dos outros é fácil ser generoso. Ele era isso, mas ele também era aquilo. E eu fiquei olhando, e daqui a pouco começaram a surgir elogios, e eu honestamente
Chegou uma hora que eu pensei, será que enterraram a pessoa certa? E ali eu constatei isso, depois que morre todo mundo vira santo. Preste atenção no que eu vou te dizer, não fazendo do juízo de valor de quem partiu, mas é uma ilustração para você entender uma coisa. Com frequência, após a morte, a gente só lembra coisas boas de quem partiu. Você precisa entender que passado é exatamente igual defunto. Você tem que deixar o teu passado bem enterrado e só lembrar as coisas boas que te aconteceram. Você tem que deixar o passado bem enterrado e fazer igual Jeremias, que disse assim: quero trazer à memória só aquilo que pode me dar esperança. Eu quero que você saia daqui essa noite entendendo que do seu passado você só deve lembrar os livramentos que Deus já te deu, as portas que Deus já te abriu, os milagres que Deus já operou na tua vida, as providências que Ele já enviou. O que for derrota, fracasso, humilhação, deixa enterrado. Deus tem algo novo para você, irmão. Aleluia. Você já viu o carro? O carro tem um para-brisa grande, e quando você olha para cima, o retrovisor é pequeno. Sabe para quê? É para a gente olhar mais para frente e menos para trás. Quem dirige a sua vida olhando só para o retrovisor bate toda hora com o carro. Deus te trouxe aqui para te dizer: deixa o passado no passado e viva o novo na minha presença, diz o Senhor essa noite para você. Então a primeira maneira que eles têm aqui de resolver o problema do cego é trazendo o passado para o presente. A segunda maneira que eles têm de resolver o problema do cego é tentando achar um culpado para aquilo que deu errado. Eles estão dizendo assim: quem pecou? Repete comigo: quem pecou? Mais uma vez, quem pecou? Perceba que eles estão tentando apontar um culpado. Foi ele ou foi os pais? Foi ele ou foi o avô? Foi ele ou foi a mãe? Foi ele ou foi o pai? Perceba que há uma tentativa de achar um culpado. E essa também é uma segunda maneira que a gente tenta resolver os nossos problemas. A gente gosta de achar um culpado para aquilo que deu errado na nossa vida. Sobretudo porque quando a gente aponta um culpado, a gente se livra da nossa parcela de cooperação com aquilo que deu errado. Quando a gente aponta um culpado, a gente se livra da nossa responsabilidade com as nossas próprias atitudes e as consequências delas. Então a gente gosta de achar culpado. E eu já vi situações deteriorarem-se, eu já vi problemas se avolumarem, porque as pessoas ficam o tempo todo dizendo: a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é do ciclano. Esse tempo no nosso país, o que você mais vê são grupos se culpando e dizendo: o Brasil está assim por causa do fulano, o Brasil está assado por causa do ciclano, o Brasil está assim. Enquanto a gente fica procurando culpado, a solução não vem. Enquanto a gente investe energia em apontar o dedo para alguém ou para algum lugar, o milagre não chega, a solução não aparece. E você precisa sair daqui essa noite entendendo que o Evangelho não trabalha procurando culpado. No Evangelho a gente vai atrás da solução para o que deu errado. Deus te trouxe aqui para te dizer: para de apontar culpado e vai atrás da solução para aquilo que está dando errado, que é muito melhor. Você se recorda de Mateus 14, a partir do 30, quando a Bíblia diz que Jesus estava andando por cima das águas, indo ao encontro dos discípulos. Eles estavam dentro do barco e viram Jesus andando por cima das águas e falaram: é um fantasma. Jesus gritou: sou eu, não tem mais. Aí Pedro falou assim: se é o Senhor, manda-me ir ter contigo. Aí imediatamente Jesus falou: vem! Pedro pulou do barco e começou a andar por cima das águas. De repente ele foi sentindo vento forte, e ele começou a sentir medo. E eu já falei aqui que o medo é o oposto da fé. Fé é eu vou caminhar a despeito das circunstâncias. Medo é eu vou afundar. Eu vim dizer para você: tenha fé, não tenha medo, em nome de Jesus. E aí a Bíblia diz que ele começa a sentir muito medo e começa a afundar, e de repente ele clama e diz: Jesus, tem misericórdia de mim. E a Bíblia Sagrada diz assim: e Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Perceba a ordem com a qual Jesus trabalha. Primeiro Jesus estende a mão. Você precisa entender que evangelho não é dedo apontado,
Evangelho é mão estendida, aleluia. 3 pessoas entenderam. Eu vim aqui essa noite te dizer: se você estender mais a mão, a situação vai melhorar na tua casa, aleluia. Eu vim aqui dizer para alguém que essa igreja é uma mão estendida na cidade de Nilópolis. Deus não nos chamou para sermos dedo apontado, Deus nos chamou para sermos mãos estendidas. Sabe, irmãos, o nosso problema é que a gente aponta o dedo muito rapidamente e facilmente, e a gente estende pouco a mão. O nosso problema é que a gente é fácil para apontar o dedo e é difícil para estender a mão. E eu quero te instruir. De repente, a solução não vai vir através do teu apontar de dedos, mas a solução vai começar a chegar através do seu estender de mãos. Oh, irmãos, Jesus um dia estendeu as mãos para você. Estenda as mãos para alguém também. Aprenda a viver uma vida de mãos estendidas e não de dedo apontado. É essa a ordem de Jesus. Ele estende a mão. Depois que ele estende a mão, ele segura. Repete comigo: segura. Para só depois falar: homem de pouca fé, por que duvidaste? Irmãos, o que dá autoridade para Jesus falar é que ele está com a mão estendida, segurando. Porque o que te dá autoridade para falar qualquer coisa em qualquer lugar é o fato de você estar segurando. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que tem muita gente que fala muito, mas não segura nada. Fala muito, mas não ajuda nada. Fala muito, mas não coopera com nada. Tem sempre um negócio que está errado para a mente dele, mas ele nunca estende a mão para fazer nada, nunca segura nada, nunca ajuda em nada, nunca coopera em nada, nunca visitou ninguém e quer falar: Deus te trouxe aqui para te dizer: age mais e fala menos. Você só tem autoridade para falar, se estender a mão e segurar. Mas o departamento está assim. Mas o que você fez para melhorar o departamento? Mas o culto tal está assim. O que você está fazendo para melhorar o culto? Mas aquilo lá era para ter sido de outro jeito. O que você fez para que fosse de outro jeito? A gente vive na geração dos cursos de oratória, e a gente precisa ser a geração do curso de escutatória. Porque tem muita gente querendo falar e pouca gente querendo escutar e ouvir. Então o evangelho não é dedo apontado. Evangelho é mãos estendidas. Me ajude a pregar e diga para quem está ao seu lado: evangelho não é dedo apontado. Evangelho é mãos estendidas. Diga para quem está ao seu lado: Deus te chamou para estender as mãos. Então a gente percebe isso, que os discípulos tentam resolver o problema do cego apontando o dedo e desenterrando o passado dele. Aí olha a palavra de Jesus a respeito daquele homem. Jesus respondeu, verso 3: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras ou a glória de Deus. Enquanto os discípulos olham para o cego e veem nele um cenário de desastre, enquanto os homens olham para o cego e veem nele um derrotado, veem nele alguém sem perspectiva de futuro, Jesus olha para ele e diz: nem ele pecou, nem os pais, mas aconteceu para que Deus fosse glorificado. Irmão, eu não sei qual é a visão que as pessoas têm quando olham para a tua vida, mas eu vim te acalmar e te dizer que a visão de Jesus é diferente quando ele olha para a tua vida. Os homens tinham uma visão quando olhavam para a vida de Davi. Quando eles olhavam para Davi, eles viam em Davi apenas um pastor de poucas ovelhas. Quando Deus olhou para Davi, Deus viu em Davi o futuro rei de Israel. Quando os homens olhavam para Moisés, eles viam um exilado, fugitivo. Quando Deus olhou para Moisés, viu o libertador de Israel. Quando os homens olhavam para Esté, viam uma ordem
que morava de favor com o tio. Quando Deus olhou para Esté, viu a rainha do reinado medo-persa. Quando os homens olhavam para Pedro, viam um pescador. Quando Jesus olhou para ele, viu um grande apóstolo. Quando os homens olhavam para Paulo, viu um perseguidor. Quando Jesus olhou para ele, viu um grande evangelista. Eu vim dizer para você, eu não sei qual é a visão que tem quando olham para a tua vida, mas a visão é diferente de Deus. Ele tem uma visão diferente a respeito da tua vida. Sabe por quê? A visão de Deus é diferente, porque Ele te olha numa perspectiva diferente. Porque os homens, eles só podem te olhar de cima a baixo, do sapato ao cabelo. Os homens só podem te olhar de cima a baixo, de baixo a cima. É essa perspectiva humana. Agora a perspectiva do olhar de Jesus não é de baixo a cima, nem de cima para baixo, é de dentro para fora. Então, quantos homens te olham pelo frisado do cabelo, pela marca da bolsa, pelo tipo de relógio, pela marca do sapato? Jesus vê a intenção do teu coração. Oh, glória a Deus! Ele conhece o teu coração, é de dentro para fora que Ele vê. Aí Jesus tem uma visão diferente. Por isso Jesus diz, nem ele pecou, nem os pais, mas aconteceu para que se manifeste a glória de Deus. Por que a visão dos homens é tão ruim a respeito do cego? Porque não há na Bíblia o registro, antes de João 9, de um cego de nascença sendo curado. Há cegos que não nasceram cegos e são curados, mas um cego de nascença sendo curado, só nesse episódio aqui, esse aqui, preste atenção nisso, porque isso é forte, irmão. Porque os homens estão olhando para o cego e pensando assim, nunca aconteceu, nunca vai acontecer. Mas a gente precisa entender que no reino de Deus é diferente. Se nunca aconteceu, pode acontecer. Se nunca aconteceu, Deus pode fazer algo inédito. Ah, irmãos, eu não sei o que é o inédito de Deus na sua vida, mas eu vim dizer que Ele pode fazer porque Ele é poderoso. Aí Jesus emenda uma pregação. Jesus começa a dizer, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do... Me ajuda aí, eu sou a luz do... Toda a igreja, eu sou a luz do... Isso é lindo. Sempre que Jesus dizia, eu sou, era sempre uma espécie de frase de efeito de Jesus. Ele dizia, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a porta, que entrar por mim entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, aleluia. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus dizia, eu sou. E quando ele dizia eu sou, a galera vibrava. Aleluia, hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Preste atenção nisso. E o pessoal pensa que Jesus vai emendar uma mensagem aqui. Você está com a Bíblia aberta? Eu não vou te cansar essa noite, já caminho para encerrar. Capítulo 9, versículo 6. Você vai ler em alto e bom som. Logo após eu ler, você vai ler a frase seguinte: tendo dito isto, novamente, para ficar melhor, tendo dito isto, eu pedi para você ler porque a palavra é difícil, preste atenção em mim. Jesus estava quase iniciando um sermão, quando ele diz eu sou, a galera gritou hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Preste atenção nisso, porque o pessoal está pensando que Jesus vai pregar 1 hora direto, aí de repente ele para a mensagem, e o texto diz que ele faz o quê? É isso mesmo, pode falar, ele fez o quê? Eu sei que é esquisito, é estranho, mas você imagina essa cena, o pastor Alessandro, a junta de pastores convida um pregador para pregar, e o pregador está pregando, e tem dia que há um avivamento diferente na igreja, quem faz isso é o Espírito Santo, não é o pregador. Aí de repente nesse dia o pregador diz assim: gente, para a mensagem, preste atenção em mim,
Aí o pregador dá 2 passos aqui nos degraus e dá uma cusparada no chão. O que você vai pensar desse pregador? É isso mesmo. É isso mesmo, irmão. Você vai pensar, que coisa esquisita. Tem gente que vai chegar em casa e vai postar assim: os pregadores não querem mais pregar, não, eles querem cuspir na igreja dos outros agora. A ajuda de pastor vai levar isso de repente para o conselho, e vai todo mundo, ninguém vai entender nada. E eu quero que você imagine essa cena, porque foi exatamente isso que aconteceu. O pessoal ficou olhando, Jesus cuspiu no chão, ninguém entendeu nada, porque Moisés nunca fez isso, Elias nunca fez isso, Isaías nunca fez isso, Paulo nunca fez isso, Pedro nunca fez, ninguém tinha feito isso, e nem depois. Mas Jesus não apenas cospe, a Bíblia diz que ele agacha e começa a misturar a saliva com a terra, com a própria mão. Você consegue imaginar essa cena? O pessoal está olhando e está pensando: racha minha cara de vergonha, Jesus não faz isso, nem criança faz isso, ninguém está entendendo nada. A cara que eles fazem para Jesus é a mesma que você está fazendo para mim agora. Onde você quer chegar com essa história? Eu quero chegar no fato de que às vezes Jesus trabalha de um jeito esquisito, de um jeito estranho, mas o importante não é o processo, é o resultado, que vai ser milagre. Irmão, só a irmã aqui deu glória a Deus. Eu vou repetir: o processo é estranho, mas o resultado vai ser milagre. De vez em quando, trabalhar de Deus na nossa vida a gente não entende. A gente vai caminhando com Ele e a gente diz: Jesus parece estar embolando mais em vez de desembolar o negócio. A gente vai caminhando e vai dizendo: Jesus está ficando estranho, está ficando esquisito. Eu acho que pela direita é melhor, pela esquerda é melhor. E eu vim te dizer: não tente ajudar Deus ou ensinar Deus a ser Deus na tua vida. Deixa Ele fazer o que Ele quer, do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, é melhor que a sua. É difícil, né, irmãos? Porque a gente quer dar palpite no eterno. Mas eu vim te dizer: descansa o teu coração, porque Deus trabalha em seu favor. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui numa outra oportunidade, mas cabe perfeitamente aqui agora, para fixar melhor a mensagem em você. Há um tempo atrás, eu morava ainda em Campo Grande. Não sei se alguém que conhece Campo Grande. Eu morava em Campo Grande e eu estava indo pregar em Madureira. Aí eu entrei no carro, peguei a minha andanha, Avenida Brasil, e eu tinha R$20 no bolso e R$50 na conta. E eu pensei comigo: os R$20 que eu tenho no bolso eu vou dar de oferta na hora do momento da oferta na igreja, e os R$50 eu boto de gasolina, porque senão eu não chego na igreja. Aí eu parei num posto muito conhecido ali na Avenida Brasil, os irmãos devem conhecer, Posto Vagão. Aí eu parei no Posto Vagão, em uma daquelas baias, e veio me atender uma menina. E eu olhei para ela e falei assim: olha, coloca R$50 no débito. Ela falou: perfeito. Aí ela foi lá, abriu, colocou, girou os 50, quando acabou ela botou de volta, pegou a máquina e lá veio a menina na minha direção. Nisso que ela vinha na minha direção, eu ouvi uma voz aqui dentro que me dizia assim: pega os R$20 que está no teu bolso e dá para ela. A primeira coisa que eu pensei quando eu ouvi isso aqui foi: Senhor, mas é os R$20 da oferta. A segunda coisa que eu pensei é: Senhor, eu estou dando 20 em relação a 50. Se eu tivesse chegado nesse posto com moral e falasse: enche o tanque, e dado R$20, é uma coisa. Agora, coloca 50 aí e toma 20 de gorjeta, a menina vai achar que eu estou querendo alguma coisa. Tem chances disso, porque hoje em dia tem gente que é carente demais. Esses dias um jovem veio até mim e falou assim: pastor, tem uma menina aqui da igreja que curtiu umas 5 fotos minhas seguidas. Eu só acho que isso é o quê? Eu falei: nada. Ela achou a foto legal, a frase da legenda bonitinha. Não, pastor, você não entende. Você não entende. Eu falei: varão, vai orar, vigia. Não, eu vou lá falar com ela. O que você acha? Eu falei: olha, é contigo mesmo.
Na semana seguinte, no culto seguinte, ele veio até mim e falou: você tinha razão, não era absolutamente nada. Porque tem gente muito carente. E aí quando ela veio com a máquina na minha direção, aquilo ficou pulsando aqui dentro. Dá os 20 reais para ela. Dá os 20 reais. E foi mais forte que eu. Eu passei o débito. Quando eu acabei de passar o débito, eu tirei 20 reais do bolso. E falei assim: eu nem te conheço, mas eu estou sentindo de Deus de te dar 20 reais. Quando eu dei os 20 reais para ela, o olho dela encheu de água. E ela falou assim: acabou de abastecer um motoqueiro aqui, colocou 20 reais e fugiu sem pagar. E eu estava aqui orando, dizendo: Deus, manda alguém com 20 reais para não ficar faltando no meu caixa. Não é sobre 20 reais, é sobre o cuidado de Deus. Não é sobre 20 reais, é sobre o trabalhar de Deus, de um jeito que a gente não compreende. Eu vim como boca de Deus para te dizer: ainda que você não entenda, se submeta, se renda a Jesus, porque Ele tem algo maravilhoso para fazer. Você crê nisso? Levanta a tua mão e adore a Ele, se você entendeu isso essa noite. Então, às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, e é assim mesmo. Não dá para entender tudo não, gente. Quem é que entende o que Deus fez esse ano? E aí, Jesus se agacha, pega ele misturou bastante, aí, eu vou mais fundo ainda, preste atenção em mim. Ele pega um tanto daquele negócio, um tantão, imagina aquilo escorrendo assim pelas mãos. É para você entrar na história e não esquecer nunca mais esse milagre. E lá vai Jesus na direção do cego. Imagina o pessoal ao redor olhando. E lá vai Jesus com aquele negócio na mão, olhando e mirando no olho do cego, no rosto do cego. Eu vou ser honesto, que se eu sou esse homem, Jesus junta um negócio desse na mão e vem na minha direção, eu saio correndo. Ou no mínimo eu tiro a cara quando ele for colocar no reflexo. Mas o cego nem tira a cara e nem corre. Você sabe por quê? Porque ele não estava vendo. Você precisa entender outra coisa, é que muitas vezes Jesus faz coisas sem a gente ver, para a gente não atrapalhar o jeito dele de fazer. Nem tudo do trabalhar de Deus você vai ver, nem tudo vai ser visível. Tem coisa que Ele vai movendo no oculto, no escondido. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui essa noite, irmão. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Eu vim dizer para você que você não está vendo, mas Ele já está tocando em corações. Você não está vendo, mas enquanto você subia as escadas dessa igreja, Ele transformava uma sentença de morte em sentença de vida. Você não está vendo, mas Deus trabalha sem você ver. Aleluia, glória a Jesus. Você pode me ajudar a pregar, e você pode dizer para essa pessoa que está ao seu lado: você não está vendo, mas Jesus está trabalhando. Diga com cara e voz de profeta: ainda que você não veja, Deus trabalha em seu favor sem você ver. Agora tem uma outra coisa aqui, eu já caminho para encerrar. Quando Jesus coloca o negócio no olho dele, ele não está vendo, mas ele vai começar a sentir um aleluia ali no meio. Porque o trabalhar de Deus, ele vai alcançando níveis. Primeiro você não vê, depois você continua não vendo, mas começa a sentir. Ah, irmão, eu já estou sentindo Deus trabalhando aqui essa noite. Ou você sente Ele trabalhando na sua vida essa noite? Você já sentiu o toque dele essa noite? Nos teus sentimentos, nas tuas emoções, você já sentiu o toque dele essa noite? Oh, aleluia, eu não sei como você entrou aqui, mas Jesus está com as mãos na sua vida, tocando, trabalhando, movendo, e você vai sair diferente em nome de Jesus. Jesus coloca aquilo no olho dele, e Jesus vai dizer uma frase para ele: vai no tanque de Siloé, e se... Me ajuda aí, vai no tanque de Siloé e se... Toda a igreja, vai no tanque de Siloé e se... Preste atenção nisso, porque esse homem é cego, mas Jesus vai lá, Jesus diz: vai lá e se lava, porque ele é cego, mas não é paralítico. No evangelho não há intenção de colocar em você um sentimento de comiseração, sabe, um sentimento de vitimização, não há no evangelho.
É óbvio que não há também uma intenção de no Evangelho fazer você desconsiderar situações e contextos, não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é que o Espírito de Deus é um espírito de ousadia e de coragem a despeito das dificuldades, e o Espírito de Deus em nós nos faz focar não naquilo que a gente não tem, mas naquilo que a gente tem, e com gana a gente vai na direção que Jesus deu para o milagre acontecer. Aí Jesus vai dizer para ele: levanta, vai no tanque de Siloé e se lava. Preste atenção, como ele é cego, alguém vai ter que fazer isso aqui com ele, ó. É naquela direção ali, ó. Vai. Você está me ouvindo? Diga amém. O que eu consigo fazer com a palavra e com a direção do Espírito Santo para você essa noite é isso. A direção é aquela ali, ó. Vai. Mas andar de onde ele está até o tanque, se lavar e o milagre acontecer, não vai depender mais de Jesus, mas dele seguir a direção que ele está recebendo. Então o que eu estou te dizendo é o seguinte, que todo culto tem um servo de Deus aqui pregando a palavra e te dando uma direção, mas o milagre só acontece, só se concretiza se você sair daqui e andar nessa direção, em nome de Jesus. Por que eu estou te dizendo isso? Porque não adianta nada eu estar gastando 1 hora de saliva com você e chega lá fora você começa a desenterrar o passado. Não é essa a direção que a palavra está te dando. Não adianta nada, eu estou aqui 1 hora gastando saliva com você e comecei te falando que não é bom você ficar onde você é rejeitado, apedrejado, e você permanece. Eu estou aqui pregando para você, te dando a direção e te dizendo que não vale a pena ficar apontando o culpado, você só vai arrumar mais treta, se é que você me entende. Vale a pena você investir primeiro na solução, aleluia. Então segue a direção da palavra, não vale a pena se desesperar ou tentar parar o processo de Jesus, por mais estranho que seja. A direção que estou te dando, você vai viver milagre se andar nela, em nome de Jesus. Que você saia daqui essa noite, eu já caminho para encerrar, seguindo a direção da palavra de Deus, porque tem milagre para a tua vida. O cego vai, sem enxergar, e ele vai andando. A caminhada até o tanque de Siloé é uma caminhada difícil, porque não tem, Jerusalém não é uma cidade estruturada para receber pessoas com o tipo de limitação dele. Preste atenção nisso. Ele corre o risco de tropeçar, corre o risco de cair, corre o risco de se machucar, mas nem por isso ele pode parar, porque a caminhada tem riscos, e de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente se arranha, de vez em quando a gente se machuca, mas eu vim te dizer, você não pode parar. Aleluia. Eu não sei que tropeção você já deu, eu não sei a quantidade de hematomas que você carrega ou de cicatrizes, mas eu vim te dizer que a vitória não é de quem não se machuca, a vitória é de quem mesmo machucado, com cicatriz, vai até o fim. Fica de pé em nome de Jesus, que eu quero orar por você. Vai até o fim, irmão. Esse homem vai, ele obedece Jesus. Jesus falou: vai no tanque de Siloé, se lava, e ele vai e se lava. E enquanto ele está se lavando na beira do tanque, preste atenção nisso, ele começa a enxergar. Você sabe que o ser humano tem 5 sentidos. Dizem que mulher tem 6. Talvez tenha mesmo. É sinistro o negócio, irmão. E esse negócio de os homens terem 5 sentidos e as mulheres 6, melhorou. Preste atenção. A gente tem os sentidos: visão, audição. Eu não vou me deter falando sobre isso, mas o que eu quero que você entenda de forma simplificada
é que quando ele obedeceu e se lavou, ele começou a ter um sentido que ele não tinha, que era o sentido da visão. Guarda o que eu vou te falar. Obedecer a Jesus dá sentido à nossa vida. Um dos maiores males desse tempo é que as pessoas vivem uma vida sem significado, sem sentido. Mas eu vim te dizer que se você viver uma vida seguindo as diretrizes da palavra, os princípios de Deus, do Evangelho, querendo relacionar-se cada vez mais com Jesus, tua vida vai ser uma vida que vai fazer sentido, e vai ser uma vida que vai dar sentido a outros. E eu quero fazer uma pergunta essa noite, para fazer uma oração. Entrou alguém aqui nesse lugar que não é cristão, ou está afastado dos caminhos do Senhor, e você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, ou voltar para os caminhos dele? Sai do seu lugar e vem à frente, eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que você está dizendo: pastor, eu me afastei do caminho do Senhor, eu quero voltar hoje, ou eu quero aceitar Jesus hoje? Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus tem mais para a sua vida. Vai ter um hino que é o hino que está sendo mais tocado talvez hoje na rádio, e uma das frases do hino é muito interessante, eu quero viver algo novo. Deus tem um tempo novo, Deus tem coisas novas, e eu quero te fazer um convite. Você quer entregar a tua vida para Ele, ou voltar para Ele, para viver esse algo novo do Evangelho? Sai do seu lugar e vem, que eu quero orar por você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É hoje a sua oportunidade. Eu não sei de que tipo de olhar você já foi alvo. Talvez ao longo da sua vida você foi alvo de olhares de pessoas que só quiseram te usar. De repente ao longo da sua vida você foi alvo de olhares de desamor, de incompreensão ou de depreciação. Mas eu vim te dizer que Jesus te olha como um pai olha para uma filha, para um filho. Ele não te vê pelo penteado, não, irmão, Ele não te vê pelo sapato, pelo que você pode proporcionar. Ele vê o seu coração, e um coração contrito e quebrantado o Senhor não desprezará, diz a palavra. Aleluia. A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Eu quero uma serva de Deus aqui dessa igreja para ficar ao lado dessa jovem, uma serva de Deus para ficar ao lado dessa mulher aqui. Aleluias, aleluias, aleluias. Uma irmã ficar aqui do lado dela que está de verde, por favor. E um homem cheio do Espírito Santo vai ficar do lado desse servo de Deus aqui, junto com a filhinha. Deus abençoe. Estou aguardando um varão aqui de Deus para nós orarmos, porque isso é igreja. Igreja não é dedo apontado, igreja é mãos estendidas. Glória a Deus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Você pode fechar os teus olhos. Senhor, nós te apresentamos estas vidas que estão segurando na tua mão que está estendida essa noite para elas, Senhor. Senhor, quando tu estendeu a tua mão, a nossa vida foi transformada. Quando tu estendeu a tua mão, a nossa vida foi mudada. E eu sei que hoje está acontecendo uma transformação nestas vidas, porque a sua mão está estendida sobre eles, está estendida para os segurar, está estendida para os levantar, está estendida para os conduzir. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te apresento estas vidas e te peço, perdoa-as de todos os pecados. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu te peço, limpa o coração delas, Senhor, de todo trauma, Senhor, que toda ferida, que elas entraram com essa ferida no coração, talvez aberta, que hoje o bálsamo do Espírito Santo seja derramado, que haja cura na alma, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, nós te pedimos que toda ferramenta preparada do inimigo contra estas vidas seja quebrada essa noite, que o teu nome seja
glorificado. Ó Pai, em nome de Jesus nós abençoamos estas vidas e glorificamos o Teu nome, porque nós cremos, Senhor, que a Tua mão está estendida sobre a primeira igreja do Nazareno essa noite, e as Tuas mãos estão estendidas para nos abençoar, para nos guardar, para nos livrar, para nos curar, para nos restaurar. Quem concorda com essa oração, dá um brado de glória a Deus. A minha alma estava longe do caminho do céu. Se você souber cantar. Eu era pobre e desprezível pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Erga as suas mãos aos céus e declare isso. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, Cante. eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Que Deus te abençoe. Há uma mão estendida de Jesus para você. Aplaude ao Senhor Jesus.